Que floresca la luz, que floresca la luz del sol, la luz del amor, la luz del sol, la luz del amor. Oh gran espíritu de amor. Oh gran espíritu de amor, llénanos con tu luz, llena nuestros corazones, llénanos con tu luz, llena nuestros corazones. Boa noite a todos. Muito contente da gente falar hoje com o Carlos, do Animal Chef. A gente vai falar sobre empreendedorismo vegano. Mas a gente não pode esquecer, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de qualquer coisa, que na verdade a gente também está revelando pessoas. A gente está revelando gente que teve coragem, gente que teve visão, gente que de alguma maneira teve claro um caminho e uma direção. E a despeito dos desafios, fossem financeiros, culturais, físicos, o que a gente puder imaginar, a despeito disso, essas pessoas conseguiram encontrar uma rota que muitas vezes era inclusive contra a correnteza. E esse lugar que eu gostaria que a gente se inspirasse também nessa conversa com o Carlos. Porque quando ele falar de empreendedorismo, quando ele falar a respeito de toda essa iniciativa tão bonita, ele também vai estar falando de coragem, ele vai estar falando de atrevimento, ele vai estar falando de fé, ele vai estar falando de tirar forças quando já não existia nenhuma, forças quando a gente está exaurido. Essa, para mim, é uma das grandes lições, motivações, inspirações que eu encontro quando eu me deparo com empreendedores jovens em um mercado recém-formado e que se move não por economia ou pela finança, se move por um ideal. E essa para mim é a nova terra, esse para mim é o novo mundo. Quando a gente se move, quando a gente procura, quando a gente vai pelo que a gente sente e não porque a gente simplesmente está montando um negócio capitalista, disposto a qualquer coisa e a tudo. Tem muito que a gente pode aprender dessa conversa que o Carlos vai aqui abrir para nós como uma aula, não como uma live. Boa noite a todos, estou vendo aqui pessoas queridas entrando. Agora vamos ver se eu tenho aqui, deixa eu mandar o convite para ele, aí ele vai receber e vai entrar na live. A gente falou antes, eu sei que ele já está a postos. Tcharam, vamos ver agora. Então, outra vez, empreendedorismo vegano, mas que a gente consiga focar também nessas características. A característica do empreendedor. Como é que a gente, dentro de um mundo tão desafiado, porque hoje, se a gente for pensar o estado da economia nacional e internacional, a gente poderia olhar e falar, não é a hora de abrir um negócio. Agora temos que ter mais pudor econômico. E tem pessoas como ele, que inclusive abrindo fábricas, procurando uma fábrica, procurando meios de crescer um negócio que favorece mestre animal e que ao mesmo tempo gera empregos em uma economia que é saudável também para o meio ambiente. Olha quanta reflexão tem aqui. Bom, eu sei se ele está aqui na live, porque a gente conversou um pouquinho antes e a gente estava falando. Se ele já está aqui, aí o que eu vou pedir para ele, se ele não viu o convite, aqui, não está conseguindo participar. Pera. Carlos, eu vou te pedir para sair da live e entrar de novo. E vou pedir para todo mundo que está escutando a gente praticar a meditação da paciência, porque vale muito a pena esperar o que ele vai falar e o que ele vai compartilhar. Você entrando e saindo, quando você entrar de novo, vai aparecer solicitar participar da live. Vê se você mandar o convite, se a gente consegue. Vamos torcer agora aqui para que dê certo isso. Vamos com fé. Então, de novo, a gente está aqui para falar sobre empreendedorismo vegano com o Carlos do Animal Chef. E vamos torcer que agora ele entrando e saindo a gente vai conseguir falar. Ai, conseguiu agora sim, ver solicitação. Agora vamos. Agora sim. Espera, na expectativa, acho que agora sim. Estamos a segundos de... Ahá! Agora deu.
Boa, Boa noite. tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também. A gente não estava ouvindo o som, eu fiquei com medo de entrar e estar sem som. Agora estamos ouvindo perfeitamente. Que maravilha, Carlos. Então, eu vou falar rapidamente como eu te apresentei aqui. Primeiro, com muita gratidão de estar recebendo você e de poder ter essa aula com você, que eu tenho certeza que a tua presença já ensina. Porque quando a gente fala muitas vezes sobre empreendedorismo vegano, quando a gente fala de coisas desse mundo, a gente também termina por revelar as pessoas que estão por trás das coisas desse mundo. E isso é bonito demais para a gente se inspirar. Isso é absolutamente bonito, porque quando a gente fala de novo, hoje a gente está num momento da economia nacional e global, depois da pandemia, guerras acontecendo, todo tipo de insegurança. É muito comum que as pessoas se intimidem e falem, não é hora de abrir um negócio, não é hora de expandir um negócio. Então, quando a gente coloca a respeito do que tudo, desse cenário maior, não é só empreendedorismo dentro de um nicho. E algo que eu comentei também, que eu acredito que a nova terra, ela venha, Carlos, realmente manifesta na intenção do coração. Ou seja, se antes a gente abria um negócio porque era o capitalismo que determinava como a gente ganha mais dinheiro, hoje a gente abre negócios que são condizentes com o que a gente sente numa forma de cooperação manifestada com todos os seres que encarnam ao mesmo tempo aqui nesse planeta aqui agora. Então, enfim, foi isso que eu falei um pouquinho antes de vocês entrarem. E queria passar a voz para Essa é a Marília Carreira. Marília. Prazer. Muito prazer, Marília. Feliz de te ter aqui. Feliz de ter vocês aqui. É uma honra para nós. É uma honra para a gente estar aqui também. Gratidão pelo convite. Imagina, queria que passar a voz para vocês se apresentarem, falarem um pouco de vocês, do Animal Chef, ou seja, de tudo isso, porque outra vez, ou seja, quando vocês falarem do Animal Chef, vocês vão falar de vocês também, ou seja, vai ser inevitável, porque simplesmente acontece, né? Ou seja, o dono da obra se revela na obra. Então, Sim. como assim? Bom, a gente criou o Animal Chef em 2016, né? Eu acho que o Animal Chef, ele, na verdade, a gente materializou ele, né? Porque eu entendo que ele seja algo que era para ser criado e talvez se não fosse nós, assim, outras pessoas teriam feito. Então a gente criou ele em 2016 com o objetivo de, óbvio, criar um sustento para a gente, mas algo que fizesse sentido, né? A gente, assim como muitas outras pessoas, começamos a sentir um vazio, né? Participando de um sistema sem sentido, né? Que vai nos levar, está nos levando para as trevas, né? Então a gente criou o Animal Chef como um sentimento de fazer algo para mudar esse destino. E acho que até hoje a gente, principalmente nesses últimos 2 anos, o Animal Chef tem funcionado em modo de sobrevivência, né? A gente teve que aderir a diversas práticas assim que eu não concordo, né? Em prol da sobrevivência, porque o sistema ele nos esmaga o tempo inteiro, né? Mas eu entendo que está chegando o momento da gente mudar isso, da gente virar uma chavinha também aqui no Animal Chef e fazer as coisas muito mais em prol da sociedade, dessa nova era que a gente precisa começar a construir. Nosso cachorro está fazendo. Ah, tá participando também. Nossa, bichinho. Deixa eu ver, o participante. Ah, agora sim. Que lindo. É o bichinho. Que delícia, gente. Que delícia. Você sabe, Carlos, quando você comenta a respeito de... Bom, primeiro isso de ter eles por perto já é um grande presente, né? Eles são uma grande inspiração e que bom que pessoas como vocês estão representando o que mestres animais são, como o que a gente conhece de um mestre cachorro. Às vezes eu noto que a pessoa que não é vegana, ela já tem a predisposição para ser vegana. Porque ela ama um mestre cachorro, ou ela ama um mestre gato, ou ela ama um mestre leão que está em algum lugar. Ela já tem a predisposição. Ela ainda não foi exposta à informação
que todos eles são iguais e que todos nós, de alguma maneira, compartilhamos de um mesmo sopro vital. E que, aos poucos, com provocações que podem surgir pela alimentação, com provocações que podem surgir através da filosofia, com provocações que podem surgir, cada um tem seu caminho, essa conexão e essa sinapse vai acontecendo. Então, sou muito grata pelo que vocês têm feito e por levar esse conhecimento. E quero, a partir do que você comentou, ou seja, desse modo de sobrevivência, eu quero colocar aqui para todo mundo na live, para, por amor, apoiar gente de coragem que está abrindo negócio e expandindo negócio no meio de um capitalismo absurdo, no meio de uma crise mundial econômica, no meio... Essas pessoas precisam do nosso apoio. E todo mundo come. Eu tenho certeza que aqui nessa live a gente está falando com uma camada privilegiada de pessoas que pode ir a um restaurante, ainda que às vezes, e solicitar algum tipo de alimento e ao mesmo tempo favorecer, ou seja, está gerando emprego, está cuidando do mestre animal. Então, eu queria fazer esse apelo aqui para a gente apoiar negócios que estejam condizentes com essa nova terra. Porque essas pessoas não vão conseguir fazer um milagre sozinha. A gente precisa apoiar. Você pode comentar um pouquinho mais, ou seja, você comentou das práticas, ou seja, das práticas que foram indigestas para vocês, de olhar e falar, putz, tive que fazer. Você pode citar alguma coisa do ponto de vista da inspiração? Porque sabe o que eu noto, Carlos? Que às vezes a gente cria um lugar utópico e fala, se não for assim, eu não vou fazer de jeito nenhum. E aí, quando a gente vai para a vida como ela é, às vezes a gente tem que dar, sabe, uma rebolada que não estava prevista. Só que a gente não está vendendo a alma e a gente sabe onde a gente está indo. Então, eu queria que você falasse um pouco, só para a gente abaixar um pouco esse lugar de idealização e utopia, para falar o que pode ser feito. E vamos para isso. E super me identifiquei também com o que você falou, Carlos, sobre vocês simplesmente ancorarem algo que já existia. Eu acho que você faz isso também, né? Aí no santuário. Aliás, eu não conheço tanto o trabalho de vocês, nunca fui aí pessoalmente, mas tenho muitos amigos, muitos colegas que já foram, e todo mundo fala o quanto é verdadeiro, o quanto é feito com muito amor o que vocês fazem aí. Vem. Vamos, sim. Se o capitalismo deixar, a gente vai, né? Bom, então, a gente fez assim, durante a pandemia, a gente teve que mudar um pouco a nossa política de salários. A gente conseguiu não mandar ninguém embora durante a pandemia, porém, a gente teve que mudar. Agora a gente corrigiu, agora a gente conseguiu colocar o salário que a gente acha que é o mínimo, assim, e a gente também teve que se associar a pessoas que têm um pensamento muito mais capitalista do que o nosso. Mas sempre mantendo o propósito do negócio, sempre mantendo, nunca abrindo mão do controle, né, da guia do negócio. Mas a gente fez assim, a gente fez pitch deck, né, a gente fez uma série de materiais totalmente voltados para o lado financeiro do negócio, porque a gente não pode esquecer do contexto, né, da sociedade. E acho que os negócios veganos, inclusive, eles pecam um pouco nisso. Assim, acho que a gente tem que reconhecer onde a gente está, o momento que a gente está, e pegar referências do mercado tradicional. A gente pega muita referência de hamburgueria tradicional, tem coisa que a gente modifica, né? Mas assim, eu acho que tudo que a gente faz, são referências que a gente vai pegando e junta para fazer algo. A gente não cria nada, aqui, né? Apesar de, assim, o Animal Chef ter sido baseado sempre em muita inovação, muita coisa nova, tudo baseado em referências. A gente tem que entender os modelos que deram certo no sistema capitalista e recriá-los da nossa maneira, né? Jogar o jogo deles, mas à nossa maneira. E aí, quando a gente vencer no jogo deles, a gente começa a botar as nossas regras para funcionar. É nisso que a gente se guia, se baseia. E acho que o veganismo hoje, tem muita gente vendo ele como um nicho de mercado, né? Tem muita empresa, tipo, fazendo alimentos ultraprocessados, né? Empresas que a gente sabe que, na verdade, eles não se importam tanto com os animais, né? Mas, na verdade, eles querem o green marketing, né? Assim, eles querem
se colocar, porque eles veem um nicho que está crescendo e tudo, mas na verdade o propósito não é, né? O propósito não é de talvez mostrar que a gente consegue viver sem o sofrimento animal, que a nossa alimentação a gente pode, sabe, de uma forma ou de outra, sabe, se alimentar de forma nutritiva, sem nada de sofrimento. Então, hoje eu acho que o capitalismo está mostrando isso, que assim as empresas, isso daí é um mercado, vamos ganhar dinheiro também com isso, Sim, né? Então, sim. assim, eu acho que pessoas que estão começando, tudo, não tem que, sabe, ficar com medo. Eu acho que tem que ir mesmo, ultraprocessados, um monte de ingredientes que a gente acha, nossa, vou experimentar isso, e é só química, é só coisas que a gente nem sabe de onde vem, como vem, né? Então é muito complicado. É, eu acho que não é só sobre veganismo, né? Para um modo grande aí que vem sustentando essa indústria, que é botar o lucro acima de tudo e todos, né? Exato, E eu exato. quero manifestar aqui também que eu fico muito triste quando eu vejo pessoas assim, tipo, a gente realmente a gente consome um desses produtos aí por conta do dia a dia, né? Mas assim, jamais vou fazer propaganda desses caras. Eu fico triste de ver canais assim grandes de Uhum, comunicação veganos uhum. falando só dessas grandes empresas, que elas na verdade são as criadoras dessa máquina, né? Tipo uma Exato. Pizza Hut, Uhum, um Burger King, sabe? uhum, E a partir do momento que você faz propaganda de uma Pizza Hut, uhum. você você tira uma venda, às vezes, da Pizza Youth, por exemplo, de um Sim, Fratelli, Vegani, né? sim, Eu acho que a gente tem que parar de ver o veganismo como um nicho de mercado e entender isso como um movimento, né? A exato. gente, apesar de atuarmos no mercado, né, a gente precisa enxergar assim. Sim, eu vejo que algumas pessoas ainda têm o lugar de uma alimentação à base de plantas. O veganismo, na minha humilde opinião, parece ser algo maior do ponto de vista filosófico, inclusive, porque ele termina sendo, inclusive, uma manifestação política. Ele não se detém no prato, ele se detém no fim da opressão. Ele se detém em justiça. Só que eu entendo ao mesmo tempo que a gente vive em uma era, nesse momento, nesse instante planetário, onde a consciência está muito debilitada. E eu noto que pessoas, algumas vezes, arranham a superfície da consciência. E esse arranhar a superfície da consciência, muitas vezes é simplesmente escolher uma opção vegana dentro de um sistema dessa máquina que tem uma linha vegana, mas que não está motivado pelo ideal do veganismo. Ou seja, tem uma linha que é a base de plantas, mas não está idealizado em cima do que é o veganismo. Aonde isso tudo sempre fala ao meu coração, num lugar mais acolhedor com quem está fazendo essa opção no primeiro momento, é que a consciência, geralmente quando a pessoa arranha, geralmente quando a gente de alguma forma, a gente vê alguma coisa na paisagem que a gente não sabe identificar, às vezes a gente precisa focar um pouco mais, e daí, é isso que eu tô vendo. E o que eu noto é que muitas vezes as pessoas podem até num primeiro momento ir para essas opções, só que à medida que conversas como essas acontecem, que são provocativas, as pessoas começam a olhar aquilo e falar, putz, nunca tinha pensado nisso. Ou eu não tinha imaginado que eu podia estar colaborando de alguma forma. Ainda que em algum lugar, aquela pessoa que está fazendo aquilo naquele momento, num lugar muito raso, está colaborando naquele instante para que aparentemente alguma coisa pare. Dentro da máquina não parou, porque a motivação é a mesma. Então eu sinto, quando eu te escuto falar, quando eu escuto vocês falarem, na verdade a Marília também, que esse lugar sublime de consciência é algo que a gente precisa alcançar ainda. Eu noto que a gente é como se fosse criança espiritual. Então é como se fosse, bom, eu quero comer doce, esse daqui é vegano, eu não tô vendo de onde vem, então eu vou comer o doce vegano, ou eu vou comer o hambúrguer. E aí entra num outro lugar também que eu sou muito
as causas humanitárias, não seja toda causa que tem algum opressor, ela e um oprimido, obviamente, ela fala ao meu coração. Quando vocês colocam o que vocês pensam nos funcionários, isso para mim é um calor no meu coração tão grande, porque quando a gente pega um sistema dentro da máquina, uma empresa dentro da máquina, ela quer mais lucro em cima de uma produção maior, de um salário menor de alguém que está sendo explorado. Então, eu estou só apontando isso aqui para quem estiver ouvindo a gente, para quem venha ouvir a gente também, para que pondere aonde está despendendo o negócio, porque o nosso poder de consumo é um ato revolucionário. Enfim, passo a voz para vocês. Uhum. Acho que a motivação que leva a pessoa a abrir uma empresa normalmente são fetiches, né? Ter um carro da moda, ter as roupas da moda, né? E porque o sistema alimenta isso, né? Esse é o ideal de sucesso que eles criaram, né? Uhum. E acho que quando você faz uma empresa sem esses ideais, assim, que tudo muda, assim, né? E eu não estou falando que a gente assim, 100% não. Acho que tem muita coisa para melhorar, inclusive com os funcionários, assim. Sim. A gente, antes da pandemia, a gente era um ambiente extremamente familiar, assim, né? Todo mundo amigo de todo mundo, a gente frequentava a casa um do outro, né? Uhum. A gente, assim, era bastante familiar. Aí chegou a pandemia, acho que todo mundo ficou um pouco mal de cabeça, assim, não podia mais se reunir, né? A gente ficou um tempo lá no Animal Chef, eu fiquei morando dentro do Animal Chef, montei a minha barraca lá, porque no início da pandemia a gente não sabia o que ia ser, né? Uhum. E tava meio Mad Max, tudo assim, então, e eu não sabia se eu podia voltar para casa, eu fiquei 3 meses lá. E aí nesse tempo ficou eu, o Pablo, que é o cara que criou o Animal Chef comigo, e a Adrielen também, que é uma pessoa assim, fundamental para a construção de tudo, né? E, enfim, mas eu tenho a consciência de que são os funcionários que fazem o negócio acontecer, né? São eles que fazem. A gente é tipo fazer uma analogia besta aqui, mas a gente é como se fosse o técnico de uma equipe, mas eles são a equipe, eles que vão lá, que fazem Sim, tudo acontecer, né? sim, sim. E aí É bonito. É bonito a ter gente essa percepção. a gente tá buscando melhorar, assim, acho que a gente sempre tem que melhorar. E acho que o Animal Chef hoje ele ainda é uma engrenagem do sistema. Assim. A gente ainda gera assim uma quantidade grande de lixo, por exemplo. Uhum. A gente ainda explora a mão de obra, né? Porque um dos princípios do capitalismo é esse. Sim. Mas cada vez mais eu quero ser diferente e eu sei que a gente sendo diferente a gente vai dar o exemplo, você vai meio que forçar os outros a serem diferentes também. Exato, exatamente. Eu acredito, sabe, Carlos, que esse lugar de humildade que vocês se colocam, de olha, não é do jeito que a gente quer, mas a gente está aqui em pé para fazer isso se tornar a visão que a gente tem, eu acho que é isso que falta em muitos de nós. Porque geralmente o ego, quando não é do jeito que a gente quer, o ego já fala, então isso aqui daqui não é para mim, eu vou embora daqui. Ou é tudo ou é nada. E esse espaço que vocês manifestam de estar infiltrado no sistema e estar tentando da melhor forma, dentro desse sistema, modificar o sistema, modificar a máquina, isso é algo que soa muito sábio para mim, ou seja, realmente me provoca em reverência, porque eu sinto que a gente carece disso. A gente muitas vezes, eu, por exemplo, no santuário aqui com a equipe, eu sempre coloco, para mim o santuário é uma empresa, só que o lucro da gente é quem a gente consegue de alguma forma inspirar o veganismo. Então a gente precisa ter claro, ou seja, a gente vive num sistema de troca. A gente está trocando o tempo todo. Isso não significa que a gente vai trocar, ou seja, dar uma coisa que está um pouco estragada para explorar o outro que vai dar uma coisa melhor para nós pelo tempo de vida dele. Não, isso é mudar. Mas a gente não pode abandonar
esse lugar maior, e eu tive essa conversa também quando eu tive com a Jetsuma, me lembrei agora, e eu perguntei para a Jetsuma, eu falei, Jetsuma, eu não quero participar do mundo, eu não quero participar da máquina, eu não quero. E ela falou, mas você quer mudar o mundo? Eu falei, quero mudar o mundo. Ela falou, então participa da máquina. Só que seja diferente. Ou seja, essa mesma intuição de vocês, a sabedoria de vocês, foi a que ela manifestou. Bom, e dentro de toda essa conversa, vocês trouxeram a questão do hambúrguer, por exemplo, ou de produtos, na verdade. Vocês trouxeram como produtos que muitas vezes estão cheios de química, de aditivos, que não fazem bem para a saúde, e outras questões que a gente poderia levantar, que ainda assim, outra vez, talvez num primeiro momento, para alguém, aquilo seja um caminho. E se você está nesse lugar escutando a gente aqui, bacana, agora continua andando. Não para aí, não acha que o veganismo está aí, ou seja, continua a andar, continua se questionando, continua querendo mais da vida, continua pedindo para que a consciência se expanda de uma tal forma que você tome cuidado para caminhar na Terra para não ferir ninguém. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quando a gente olha, por exemplo, as refeições, as fotos, a gente pode olhar e pensar, putz, isso aqui é tudo industrializado. E na colocação que vocês fizeram agora há pouco, é fácil a gente, na verdade, acreditar que tem uma equipe nutricional, que tem uma preocupação, um cuidado com a saúde humana também. Porque a compaixão, afinal de contas, é para todos os seres, não só para um ou para outro. Está todo mundo sofrendo que está encarnado hoje de alguma coisa. Queria que vocês falassem um pouco da questão, ou seja, disso, da cozinha de vocês, o que move vocês nas receitas? É simplesmente o paladar ou existe o aspecto nutricional? Quem desenvolve essas receitas? Como que vocês chegam nisso? Porque vocês já fizeram um apontamento da saúde que eu vejo importante também, para as pessoas realizarem que tudo bem, a gente quer salvar o mestre animal, mas não é por isso que a gente quer matar o ser humano. Bebezinho. A gente tenta equilibrar, né? Porque a gente entende que a gente precisa de produtos que tenham um apelo visual e que tenham uma experiência diferente, mas tão forte quanto dos alimentos tradicionais. A questão, tipo, o Animal Chef ele foi fundado assim, tipo, com o Pablo, que é esse amigo meu, que é um argentino, que tem mais de 15 anos de cozinha, e ele era especializado em carnes. Tipo, ele se tornou vegetariano com a gente, assim, depois de estar trabalhando, vivendo aquilo com a gente, mas acho que foi um diferencial nisso, não um vegano, quem desenvolvia as receitas. Porque, querendo ou não, o paladar vegano vai ficando mais sensível. E às vezes uma coisa que tem muito sabor para um vegano não tem para uma pessoa que não é vegana. A gente tenta criar produtos que levem em consideração as propriedades nutricionais. E, tipo, nosso hambúrguer ele é feito de lentilha vermelha, roça de grão, cenoura, beterraba, farelo de mandioca e especiarias. Porém, ele é frito. A gente usa óleo, porque o hambúrguer não tem a gordura natural, né? A gordura que teria a carne. Então, a gente, para criar essa experiência um pouco menos diferente para as pessoas, a gente tenta equilibrar as coisas. Participação especial. E a criação das receitas, assim, muita gente cria. Assim, a Marília, ela criou várias das nossas receitas. A Adriele criou várias, o Pablo criou várias. Agora a gente tem a Jade também, que tá. A gente vai lançar uma linha de picolés veganos, spoiler isso. Mas, e assim, é um pouquinho de cada um, assim, colaborando, contribuindo. E acho que é isso, a gente tenta pegar o que está rolando, assim, a gente vê o que está rolando. Tipo, a gente ouve falar que tem um restaurante bombando na Liberdade. A gente vai entender o que eles estão fazendo, de repente fazer uma releitura, né? E é isso, a gente sempre está antenado em tudo que está acontecendo no ramo da alimentação. Assim. E acho que é uma coisa que os restaurantes veganos precisam ficar mais atentos também. Sim, isso. Desculpa te interromper, perdão. Não, é só isso. Eu gostaria que você... Desculpa, Marília, fala.
Imagina, é porque há um tempo atrás, né, o Animal Chef, ele foi muito conhecido também por conta do especial da semana, que toda semana tinha um hambúrguer especial, com ingredientes diferentes, coisas assim, sabe, bem doidas, tipo, Mexerica empanada. mexerica, Que demais. várias coisas a gente ia criando. Por quê? Porque daí a pessoa sempre tinha oportunidade de ir na lanchonete. Toda semana ela ia ter alguma coisa diferente. Toda semana ela poderia provar alguma coisa diferente. Então, assim, ai, esse hambúrguer, esse lanche eu não gostei. Na semana seguinte, ela Sim. poderia. Tem um outro, tem um novo, posso gostar desse. Então, assim, foi uma coisa que levou muito ao sucesso do Animal Chef, acredito eu. Essa coisa de sempre estar inovando. Não, sabe, a gente tenta hoje em dia, a gente viu que também era um pouco inviável, né, pela cozinha, ficava maior loucura, todo mundo, inteira. Então, hoje em dia, a gente tem um cardápio que muda mais ou menos trimestral, né? E a gente sempre está inovando também, colocando algumas coisas novas. Hoje a gente tem a nossa coxinha de massa de falafel com recheio de jaca, que é uma coisa que Lindo. a jaca sempre tem. O que a gente pode fazer diferente? A gente, vamos fazer de massa de falafel, sabe? Então a gente tenta, assim, trazer coisas novas para novas experiências, né? Para que o cliente chegue lá, assim, eu não gosto disso, mas olha, tem esse diferente, olha esse daqui, tá? Para todos os gostos, né? Isso que é legal, assim, eu acho que a questão alimentar, né? Você está nutrindo as pessoas, né? Você está nutrindo, sabe? Você está gerando energia para aquilo. Então, para aquele ser, para que ele possa pensar, para que ele possa, sabe, se exercitar, para que ele possa dar amor a outra pessoa. Então, tem muito disso também, sabe? A gente tenta, sabe, trazer o talento, aquela comida gostosa. A gente tem muita ideia, assim, não somos saudáveis, né? A gente tem um equilíbrio. Somos pessoas. Somos pessoas, a gente quer comer batata frita, a gente quer comer um hambúrguer gostoso, sabe? Ai, ficar tudo na boca. E são as experiências que a gente leva. Sim, E e é muito dentro. Sim. Desculpa, aqui corta, às vezes eu acho que você parou de falar. Desculpa, Maria, te interrompi de novo. E acha que. legal, assim, eu acho, o que foi criado, sabe, essa ideia, assim, e talvez eu acho, muitos empreendimentos, né, deveriam focar um pouco mais nisso, sabe, nas inovações, de levar uma experiência, sabe, mais, até um pouquinho, sabe, de junk, porque, eu sou desse time, então, assim, eu como comida saudável e tudo, mas também quero comer uma batatinha frita. Quero comer uma friturinha, sabe? E acho que não é pecado isso, sabe? Sim, sim. E, e levar isso daí para os clientes que às vezes já tem uma restrição muito grande, são pessoas que às vezes esperam, vou comer num lugar vegano, só vai ter salada, sabe? E Sim. não é só salada. Sim, sim. E essa é uma forma de ativismo, eu noto, porque eu percebo quando as pessoas elas se deparam num âmbito pessoal, no momento de transição para o veganismo, e por isso, talvez, Carlos, essas empresas que têm um nicho tão apelativo dentro das linhas que são veganas, elas conseguem muito espaço, porque elas vão justamente para um lugar de memória afetiva. Porque quando a pessoa vira vegana, é muito comum que ela olhe, ela se depare com a informação que ela vai ter que aprender a cozinhar, ponto. Aí, além disso, tudo aquilo que ela gostava, que era o bolo da tia, da pizza que entrava e falava, putz, não vou ter mais. Essa é a ilusão, a gente sabe que não é assim, mas é a ilusão. E se pessoas como vocês não tivessem tomando a frente, você citou o Fratelli também, que é muito querido, tá? Pessoas que a gente tem muito carinho também aqui, enfim, e tantas outras que estão por aí fazendo esse caminho. Se pessoas como vocês não se dispõem a colocar e falar assim, olha, isso pode ser de outra forma. Pode ser de outra forma, ou seja, que ainda assim a gente preserve o meio ambiente, ainda assim a gente não mate o mestre animal, ou não faça explorado e sofrido e tudo que a gente sabe que acontece na indústria. E fora isso, ainda vai beneficiar a saúde humana. Porque eu quero colocar aqui, gente, como reflexão, que mesmo quando a gente está falando de junk food no veganismo, ou seja,
toda essa alimentação de lanchonete, de maneira geral, onde a gente geralmente pode colocar, putz, isso aqui não faz tão bem para a saúde, como o Carlos colocou, tá bom, é frito no óleo. Só que você está comendo lentilha, você está comendo especiaria. Você está comendo, não existe como comparar, ou seja, uma comida de fast food dentro desse sentido do que vai embutido em termos de nutrição. Que a gente está falando naturalmente de plantas. Agora, óbvio, vai ter o processamento disso, como que vai. A gente está falando aqui, ou seja, justamente porque a gente tem a noção disso, porque muitas vezes a gente põe tudo no mesmo balaio. E não é assim. Quando a gente fala de uma alimentação à base de plantas, o simples fato da gente não estar de maneira alguma exposto ao sofrimento e a forma como aquele sofrimento foi... Eu vou só colocar aqui uma reflexão. Às vezes a gente coloca, sei lá, eu escuto por aí carne orgânica, tem um monte de coisa acontecendo agora que a gente fala, nossa, o que é isso? E fala, não, esse daqui teve a vida boa. O momento da passagem daquele ser, quando ele ele tá morrendo de medo, o que aquilo significa para o sistema dele, a quantidade de substâncias que o sistema dele, aquele momento, lança na corrente sanguínea, para que aquele ser tente manter o mínimo da calma, que ele não tem como fugir, aquele desespero, tudo isso a gente está comendo quando a gente opta por uma alimentação onívora. Quando a gente está falando de uma alimentação à base de plantas, ainda que hambúrguer, a gente já tira isso. A gente tira pus, a gente tira outros aspectos que a indústria não mostra, mas quem já teve o desprazer de visitar uma pecuária sabe que estão ali expostos doenças, remédios, medicamentos variados que as pessoas estão comendo e, inclusive, estão consumindo, inclusive sem saber de por que elas estão agora tomando um remédio para qualquer outra coisa que não funciona mais porque já passaram os últimos 10 anos consumindo aquele remédio porque está no leite, está na carne, está em tudo isso. Então, eu só quero trazer aqui, a dieta à base de plantas sempre vai ser mais saudável do que uma dieta onívora. Sempre. Sim. Sempre. Agora, óbvio, a gente pode ter mais saudável e menos saudável. Agora, em relação à dieta onívora, ela sempre vai ser mais saudável. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa braveza de vocês, essa coragem de vocês de abrir o empreendimento, porque eu noto que muitas pessoas estão tentando o empreendimento vegano, porque graças a Deus, a consciência humana, a quem a gente quiser dar as graças, isso está acontecendo hoje e realmente eu noto que a gente aqui em Camanducaia, numa cidade pequena, a gente já consegue ver opções veganas acontecendo na cidade. Eu imagino uma grande cidade. E aí eu noto que muitas vezes as pessoas elas podem se sentir intimidadas. Elas falam, não, putz, mas eu não vou, eu tenho medo. E eu tenho certeza que vocês, em algum momento, enfrentaram o medo de tudo que era do sistema e falaram, não, mas eu vou porque eu acredito. Vocês podem falar um pouco para estimular as pessoas? Porque a gente não está aqui em vias de concorrência. A gente quer que o veganismo ganhe. E tem canal para todo mundo, tem espaço para todo mundo. A gente precisa salvar os nossos animais, a gente precisa se reformar. Vocês podem falar um pouco desse assunto da coragem para empreender? Sim. Primeiro que assim, eu já fiz várias reflexões que até do ponto de vista de negócio mesmo, é muito melhor você abrir um negócio vegano, porque os mercados tradicionais já estão todos saturados de tudo, assim, tipo, uma hamburgueria tradicional, por exemplo, tem 500 concorrentes em São Paulo, sei lá. E o veganismo ainda é um campo muito aberto, tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa. Tipo, é um oceano azul, né? Que os empreendedores gostam desse termo. Tipo, acho que hoje em dia, pensando como negócio mesmo, é muito melhor você abrir um negócio vegano. Além de você não estar, além de todas as questões éticas, eu acho que os insumos eles tendem a ser mais baratos. E você não tem essa concorrência absurda que existe no mercado tradicional. Agora, precisa dar uma estudada em marketing, porque o grande diferencial do Animal Chef lá no começo, quando a gente fazia a feira, quando tipo, era todo mundo estava no mesmo barco ali, foi que a gente chegava, tipo, todo mundo uniformizado de preto, com um monte de comunicação na barraca, fazendo uma fumaceira absurda. São coisas que foram fundamentais para a gente, essa comunicação que a gente criou, criar uma identidade, né? E
E as feiras, assim, a gente fez muitas feiras Bag Nice do Rama, que foi um cara que nos ajudou muito, assim, no começo. Ele já não está mais com nós, mas, assim, foi incrível, assim, É, ele foi fundamental para o Animal Chef. E, assim, eu via nas feiras que tinham produtos incríveis, muito bons, mas faltava isso, faltava esse feeling de comunicação, que precisa ter, infelizmente precisa ter. Hoje em dia a gente vê muitos produtos bons que têm embalagens ruins que não dão certo, produtos ruins com embalagens boas que dão certo. Então a gente tem que tentar, dentro do possível, fazer um produto bom com uma embalagem boa. Né? Embalagem desde o uniforme que você está usando até a decoração. Acho que existe um método, o sistema tem um método. Assim. Se a gente seguir os métodos, tipo, pensar na questão do marketing, pensar na questão de criar um bom produto, pensar na questão da operação, acho que a chance de dar certo é muito grande. É claro que a gente trabalha com variáveis que estão fora do nosso controle, né? Crises, pandemias e tudo mais. Mas eu acho que a probabilidade de dar certo vai ser muito mais alta. Inclusive, eu gostaria muito de formar algum tipo de coletivo com os restaurantes, né? Para a gente trocar essas ideias, algum espaço de troca, porque a gente já quebrou muita cara, a gente já fez muita coisa errada, já aprendeu bastante, né? Nesses seis anos, né, de caminhada. e assim, nos eventos, uma coisa que me recorda muito era quando teve a informação de que estavam achando papelão no meio de alguma embalagem de frango e tudo. E a gente utilizou dessa informação em prol do veganismo. Então, as nossas camisetas eram escritas não contém papelão. E isso, nossa, nas feiras, as pessoas queriam tirar foto, queriam camiseta, todo mundo achava o máximo, falava assim, nossa, que jogada de marketing ótima, sabe? E isso foi fomentando, sabe? Todo mundo chegava, vocês nunca têm papelão, só vocês. Então, assim, utilizando o marketing, utilizando as coisas que, assim, estão acontecendo, sabe? As crises, tudo estudar. E, assim, eu acho que o principal do empreendedorismo é bem isso, trazer as fórmulas regenerativas, né? Mostrar que você pode de uma forma, sabe, não utilizar produtos, não utilizar tanta química, você está de acordo com seus princípios e está sempre também conversando, dialogando com os clientes, né? Eu acho que o Animal Chef não seria o que é hoje se não tivesse o apoio, todo o suporte dos clientes. Nossa, assim, muitos comentários, assim, que a gente lê os comentários e a gente fala, nossa, estamos no caminho certo mesmo. Que bom, mais um vegano aí no nosso time, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? Você ter essa comunicação direta com o seu cliente, sabe? Quando as coisas não vão bem, a gente comunica, fala, olha, gente, tá difícil, vamos fazer uma promoção, sabe? E tudo isso, então, sabe, hoje em dia a gente está em pé pelos tantos funcionários e os clientes, sabe, que nos apoiam muito. E acho que o universo, ele, de alguma maneira, conspira a nosso favor, assim. Tiveram diversos momentos, diversas situações que a gente se viu assim sem saída e parece que alguma coisa foi uma saída para a gente, sabe? Inclusive agora a gente tá com uma nova sócia que é uma pessoa incrível, maravilhosa, assim, diferente dos sócios antigos que eles tinham um viés um pouco mais financeiro, assim, da coisa. Agora a gente tem a Flávia. Eu não sei se ela está assistindo até, mas uma pessoa incrível, que inclusive já foi no santuário de vocês.
ela ficou feliz pra caramba da gente fazer essa live. Coisa boa. E o universo, ele põe. Acho que quando a gente está agindo com sensibilidade, tentando seguir o coração, as coisas conspiram a nosso favor. E por mais que o dia a dia ele tente deixar a gente mais áspero, mais duro, né? A gente não pode perder essa sensibilidade, porque eu sei que ela é a chave, assim, pra gente. A gente precisa se comover com as coisas, se manter, assim, não normalizar, né? As coisas que acontecem aí. E acho que a gente tem um auxílio, né? A gente faz trabalhos espirituais, né? Isso ajuda muito a gente. Quando a gente fica muito tempo sem fazer, a gente começa a brigar, começa a se desentender, mas a gente sabe que sempre a gente precisa estar alinhado também com essa parte espiritual, né? Acho fundamental para tudo. Sim, a Flávia justo comentou que estava por aí, tava coisa boa. Você sabe que Desculpa, Marília, eu sempre estou te interrompendo, desculpa. É que eu ia colocar que as pessoas que querem abrir um negócio vegano, né, para que elas sintam de coração, sabe? Que isso é muito mais do que um negócio vegano, é muito mais do que uma coisa, sabe, uma saída financeira para ter, sabe, uma vida mais cômoda, porque você ter um empreendimento altos e baixos, né? Sim, eu sou a dor. Um empreendimento vegano, ou algum empreendimento regenerativo e tudo, isso daí a gente está fazendo em prol da sociedade e do planeta. Então, assim, quando a gente faz de coração, retorna de coração. E assim, principalmente acho que os clientes veem isso, sabe? Você fideliza os seus clientes por conta disso, sabe? E os seus clientes vão chamar mais pessoas e mais pessoas. Quantas pessoas já foram no Animal Chef, já me mandaram mensagem? Ai, levei meu esposo que não era vegano e agora ele está pensando em se tornar vegano, sabe? Então, assim, que nem a gente fala, assim, a gente planta a sementinha, vai regando, vai regando, assim. Nem tudo são flores, não é, sabe, de um dia para o outro, só ficar rica e tudo. Sim, Então, sim. assim, tem essa vontade de entrar sabe, ter um empreendimento, meu, vai de coração. Que bonito. Alguns aspectos das falas de vocês me atravessam, não tem outro jeito de falar. Esse sentido de cooperação, porque a gente veio de um modelo antigo, de uma terra antiga, que existia muita competição. Então, não se pensava em cooperar, em juntar um coletivo, como o Carlos comentou, ou seja, porque era, de novo, o outro era um competidor, era um concorrente. Então, eu não posso me abrir com o outro e eu não posso expor o que eu aprendi para que ele aprenda através de mim ou a minha vulnerabilidade para que ele me julgue. Para a gente conseguir sair desse descondicionamento, precisa realmente muita atenção. E vocês dão exemplo para nós a respeito disso em toda a live. E a outra questão também que me chama muito, que me atravessa de novo, é esse sentido de vocês prezarem pelas pessoas, porque muitas vezes eu noto que a compaixão está dirigida. Justo antes de começar essa live, eu estava conversando com o Sati, o monge Satyanata, que é uma pessoa muito querida e que sempre elucida muito e traz, enfim, muito conteúdo maravilhoso para o meu coração. E a gente estava comentando como é importante a gente alinhar a nossa intenção. E isso que vocês colocam de cooperação, a intenção, ou seja, que não é simplesmente sobre o que eu vou ganhar, é sobre o que eu vou dar. É isso que eu recebo de vocês. É o que vocês vão ofertar. E para quem não sabe, eu coloco por aqui, inclusive, que eles se predispuseram a fazer uma doação. Vocês podem falar mais a respeito disso, de um lanche, enfim, um dia, um evento. E isso para mim também fala muito, sabe? Num lugar de eu estou aqui para servir. E o serviço, gente, eu queria que vocês falassem um pouco disso também, que eu tenho certeza que vocês têm para conversar a respeito disso, ou seja, desse lugar que eu me movo não pelo que eu recebo, eu me movo pelo que eu dou.
E o que eu dou, de alguma maneira, já tem uma mão dupla do que eu estou recebendo ao doar, que é quase que um paradoxo, porque como que você está recebendo ao doar? Enfim, queria que vocês falassem um pouco disso, porque o serviço é algo que para mim, justifica a nossa existência. Eu acho que a gente foi ensinado todo ao contrário, de que a gente tinha que estar aqui para, de alguma forma, se valer no esforço do outro para satisfazer a gente, quando eu noto que a felicidade é realmente uma felicidade genuína. Alguém deitou no tripé aqui, daí o tripé andou. A felicidade genuína vem desse sentido de serviço. Então, eu queria que vocês pudessem desenvolver esse assunto dentro dessa realidade tão absurdamente tocável que vocês tornam ela para nós, de como que o trabalho não é só trabalho quando existe serviço, quando existe o lugar da doação, da cooperação. Como que o serviço move vocês quando existe, porque os desafios estão aí. Como vocês falaram, é empreendedor, vai ter desafio. No Brasil, vai ter desafio. Ou seja, em qualquer. Vai ter. Ou seja, as coisas estão. A gente está numa era e num momento planetário que os problemas estão por todo lado. Mas eu noto que quem está no serviço parece que está sustentando de um lugar interior que, às vezes, outras pessoas que não têm esse espaço têm mais dificuldade. Então, eu queria que vocês falassem o que é serviço para vocês e dentro disso, do trabalho, do serviço, como isso se divide. Não é uma coisa... Trabalho é trabalho, serviço é serviço. E para quem é muito, muito abençoado na vida como vocês, consegue fazer os dois juntos. Eu acho que o capitalismo ele imputou essa ideia de competição para esconder uma verdade, né? Eu acho que se cooperasse, por exemplo, acho que hoje a gente poderia ter diversas curas, diversas doenças se os cientistas trabalhassem juntos, né? Mas criaram uma coisa de que precisa proteger a propriedade intelectual da farmacêutica. Acho que o ser humano poderia estar fazendo viagens intergalácticas, poderia ter energia infinita, sabe? Poderia estar em outro patamar. Mas criaram um sistema de escravidão para a gente e fizeram a gente acreditar que a gente somos todos somos competidores, né? A gente está competindo entre si. E isso é importante para o sistema, né? Que a gente não se una, né? E aí, e ao mesmo tempo, criaram uma série de coisas que a gente não precisa comprar, né? Porque a gente, em tese, precisa disso para ser feliz, imputaram essas ideias na nossa mente, e acho que a gente precisa quebrar com isso, senão, assim, não vai existir planeta daqui. Quer dizer, o planeta sempre vai existir, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a fomentar a quebra desse sistema. Tipo, eu acho que o dinheiro, assim como unidade de troca, ele tá tudo bem, ele facilita as trocas. Porém, a partir do momento que existe um acúmulo absurdo de dinheiro, a partir do momento que existe uma pessoa que está passando fome do nosso lado, é uma prova de que deu errado, sabe? Tipo, essa é a grande certeza, assim, que deu errado o que foi feito até agora. E a gente precisa fomentar isso, fomentar essa mudança, não só pela gente, mas pela raça humana, pelo planeta Terra, por tudo. E a gente precisa ser o exemplo, né? A gente que tem essa consciência, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, em fazer isso acontecer. E vou dar até mais um spoiler aqui. A gente está criando uma série de vídeos e são vários, você vai com várias temáticas diferentes, porque eu acho que a gente precisa criar um canal de comunicação que seja de fato vegano, assim. Uhum. É o que a gente falou antes. Tipo, tem os principais canais, assim, eles estão muito alinhados à coisa não vegana. Então, Uhum. e dessas temáticas, a gente vai levar uma pessoa não vegana, que é o Ismael, um amigo nosso, para conhecer lugares veganos. Então, a gente já foi no Astronauta Café, já gravamos lá. Tipo, o cara ficou bobo, assim, com as coisas que ele comeu. E a ideia é essa, que os nossos seguidores passem a seguir eles e
fazer isso com todos os restaurantes, assim, que a gente identifica essa razão, esse propósito, né? E a gente precisa começar a pensar assim, parar de se ver como competidor, principalmente dentro do veganismo, Uhum. e porque está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo. E acho que a gente está passando por uma urgência climática, assim, a gente está num momento muito difícil, a gente precisa começar a ser um pouco mais agressivo, entre aspas, agressivo assim, não no sentido de violência, mas fazer ações mais incisivas para fomentar alguma mudança. Sem Então, dúvida. essa questão do trabalho e do servir, a gente leva muito assim, o que o nosso trabalho pode oferecer, né, pode servir aos demais. Então, esse projeto, né, que você até, né, do spoiler, tudo, a gente pensou, né, muito, né, como a gente pode ajudar outras instituições, outras pessoas, assim, algum parente de algum funcionário nosso está passando por alguma necessidade, ou até moradores em situação de vulnerabilidade. Sim. Então, como que a gente pode, sabe? A gente tem uma cozinha, uma fábrica. Meu, por que a gente só faz comida, sabe, para os Para nossos quem pode clientes, pagar, para né? quem pode pagar, né? Então, assim, por que não utilizar das ferramentas que a gente já adquiriu, do conhecimento que temos nessas áreas, sabe, de mídia, na área de alimentação, como a gente pode servir aos nossos irmãos, né? Servir às outras pessoas, né? É, isso daí é uma coisa muito que eu aprendi no Vipassana, que eles falam, você é uma forma gratuita lá, né? Um curso gratuito, e eles falam assim, a forma de você mais ajudar não é com a sua doação em dinheiro, é seu tempo, a sua dedicação, é o seu servir, que é o Dharma, né? Que eles falam. Então, assim, como que a gente pode estar ajudando os outros? Então, a gente está criando alguns projetos, né? Assim, isso daí eu acho que vai ser muito legal. Acho que o Carlos fala até um pouco melhor, né, sobre esse projeto. E não só essas questões, mas a gente tem também ideias de fazer uma cozinha colaborativa para, sabe, para as pessoas em situação de rua, que eles possam cozinhar lá, sabe? A gente tem a ideia também de começar a fomentar novas, pequenos produtores, quem trabalha com agricultura familiar. Então, assim, são todos, eu acho que a gente, né, conseguir entrelaçar, né, o nosso trabalho e o servir, porque a gente não precisa somente do trabalho. Quando a gente chega num patamar, a gente fala, mas a gente está trabalhando para quê? Para quem? E aí, o que a gente vai deixar? A gente vai morrer, vai deixar o quê para os outros? Então, é chegar nesse patamar de começar a ver, vamos servir, vamos se doar, vamos doar o nosso tempo, o nosso conhecimento. E eu acho que é isso que vai trazer a evolução mesmo para a humanidade. Quando a gente começar a entender mais sobre servir e menos sobre trabalho, sobre o nosso ego, sabe? O que a gente vai adquirir, né? Exato, exato. Que bonito, Marília. Sobre esse Ah, projeto anterior. Desculpa, fala, Carlos. mas só para concluir, eu acho que a felicidade real está aí. Acho que a felicidade está em servir. Quando a gente aprender isso, a sociedade vai mudar de uma hora para outra, assim. Exato, exato. E é tão bonito escutar, porque, de novo, a gente está aqui com vocês, empreendedores, à frente de uma hamburgueria vegana, e aí a gente vê tanta humanidade. Eu aqui, eu tô falando da gente, porque eu tenho certeza, tô vendo o Vitor na live, tô vendo a Karina lá, tô vendo pessoas que eu conheço, que eu tenho certeza que o meu marido, o Vitor, Guardião do Santuário também, a Karina, já vi a Lari passando, eu tenho certeza que eu posso falar para essas pessoas, porque conheço a sensibilidade delas, de olhar e dizer assim, nossa, quanta humanidade. E isso alimenta o nosso coração, sabe?
Porque às vezes eu vejo que, tudo bem, a gente precisa salvar o mestre animal, a gente precisa salvar a mãe natureza, a gente precisa mas na verdade de tudo eu noto que quem precisa ser salvo é o ser humano. E quando a gente escuta vocês falando, me vem um aconchego no coração, sabe? Dizer, nossa, tá acontecendo. Porque não é um produto, não é um restaurante, é uma consciência. É uma consciência que está sustentando um empreendimento voltado para o serviço que ele pode oferecer e não ao que ele pode tirar dessa sociedade, desse meio ambiente, dos mestres animais e mesmo das pessoas. E isso, outra vez, me atravessa como tantas falas de vocês me atravessaram hoje. Eu tinha uma pergunta muito específica, Carlos e Marília, que alguém perguntou aqui, eu até fixei para não esquecer, sobre esses vídeos, se você quiser falar um pouco mais, e mesmo eventualmente, quando vocês lançarem, dá um toque para a gente também, no nosso público, na nossa rede, viabilizar o alcance desses projetos também. Então, a gente já gravou 3 episódios. Aí eu assim, que está em fase de finalização do Astronauta. A gente deve lançar, eu acredito que no começo da semana que vem já está no ar. Que maravilha, que maravilha. Aí são 3 projetos. Um é esse, não sei se vai ser Animal Chef Visita, não sei qual vai ser o nome dele. Vai ter um que vai chamar Baratex, que é a Maria que vai estrelar. É para mostrar de uma vez por todas que a culinária vegana é mais barata que a culinária de origem animal. E para isso ela vai mostrar desde onde comprar os alimentos até como preparar eles. Sim. E a gente também tem um outro projeto que a gente chama cozinheiros para cozinharem lá no Animal Chef. A gente chama a Priscila Jung, que é uma cozinheira de culinária coreana. Não é vegana. Essa semana a gente está combinando com a Babi, da Babilônia Vegan também. Faz um trabalho muito bom. E a gente tem esse entendimento de que a gente precisa agregar essas pessoas não veganas. A gente precisa abraçar elas e trazer elas para junto da gente. Sim, Carlos. No tempo delas, elas vão mudando. Sim. E isso exige da gente um lugar de paciência que às vezes eu acho que a gente não está disposto. Só que aí lembrar da fala dessas duas pessoas tão bonitas, que é serviço. Então, a gente servir, o serviço ele não é um lugar romântico, que tudo acontece, que os anjos estão tocando as harpas, ou seja, o serviço ele é um lugar que pode ser muito bruto. Se a gente pensa num serviço que é resgatar as almas do umbral, ou seja, não é alguma coisa que eu pense, que eu falo, nossa, que agradável. Ou seja, existe muita dor, existe muito desconforto, mas é serviço. E aí, pelo serviço, quando a gente não tem paciência, a gente respira fundo e fala, não, mas eu estou servindo o que eu acredito, eu estou servindo uma causa, eu estou servindo um propósito, eu estou servindo uma missão. E a gente terminar essa vida nesse aspecto que a Marília trouxe também, de o que a gente está deixando? Será que a gente vai passar por aqui tomando, levando, acumulando o que a gente consegue, para chegar no final, descobrir que não consegue levar nada, e ainda por cima não ter dado nada? Ou seja, será que esse é um ideal de existência? E como o Carlos já falou, a gente está vendo tanta evidência que deu errado, deu ruim. A gente olha em volta da nossa casa, olha para o lixo da nossa casa, olha para o saneamento básico das cidades, olha para as florestas do mundo. Deu errado. Deu errado. E se a gente não recuperar essa consciência num senso de urgência fulminante, como o Carlos também falou, o projeto Terra continua. O ser humano, eu tenho minhas dúvidas. Sim. Então, muito, muito feliz de conhecer vocês, Carlos e Marília. Espero que a gente possa receber vocês aqui no Santuário muito em breve. Você imagina a corrida da vida de vocês. Patrícia, a gente esqueceu de falar sobre o nosso projeto. Acho que a gente comentou, mas não falamos especificamente sobre ele. A nossa ideia é fazer um dia da semana em que a gente selecione um lanche ou um combo. Ou algum tipo de produto que a gente faça lá na loja. E aí o lucro desse lanche a gente vai dedicar a uma causa que a gente ache justa e honesta. Então, eu gostaria de começar com o Santuário Vale da Rainha. E a gente quer fazer disso um projeto assim, sei lá, hoje a gente está ajudando o santuário, mas amanhã, sei lá, tem uma pessoa precisando de uma cadeira de rodas, a gente vai fazer para cadeira de rodas.
e enfim, fazer uma coisa bem aberta e, e de repente fazer algo em que outros restaurantes participem também, tentar fazer algo um pouco maior e mais relevante, assim. Acho que é um dia da semana, tipo, a gente pega um dia, tipo uma quarta, por exemplo, então não vai tipo, interferir diretamente na receita, assim, não vai ser algo que vai atrapalhar a receita de um restaurante, e ao mesmo tempo eu acho que é uma sementinha também que a gente joga. Sim, sim. Eu agradeço demais por vocês pensarem. Quero colocar aqui também que quem tiver no dia, ou mesmo em outros dias, no restaurante, na hamburgueria, baixarem o Abilio e revisarem esses pratos, se vocês fizerem avaliações, depois ali a gente vai também colocar, chama referral code, eu não sei, é o código da hamburgueria, para que a gente consiga fazer as coisas muito em união e que todo mundo se beneficie com isso. A gente está passando por algo aqui muito desafiador, que foi o resgate dos mais de 300 em Cunha. Fora isso, já existe uma operação caríssima aqui no santuário, porque são mais de 140 resgatados. E além disso, a gente está num projeto super ambicioso agora, porque eu escutando vocês, eu me identifico em vários lugares também muito íntimos meus, de não me deixar intimidar frente à loucura do mundo, sabe? Então a gente está decolando um projeto de educação muito ambicioso, que envolve escolas, envolve frentes de saúde, de meio ambiente, de sustentabilidade, porque o que a Marília falou me atravessa, sabe? Eu não quero olhar para trás e falar, bom, eu passei aqui meu tempo achando que o planeta Terra era um lugar de férias. Se a gente quer férias, a gente veio para o lugar errado. Agora a gente veio para onde é nosso merecimento. Então, bora trabalhar, trabalhar servindo. Então, é um momento muito importante e essa generosidade de vocês realmente vem num momento que é direcionada pelo divino, sabe? Porque são momentos onde tudo treme e a gente fica em pé porque a gente está firmado não na terra, mas num ideal, num propósito. E esse propósito vai unindo pessoas e unindo consciências. Então, eu agradeço muito. Quero colocar aqui, quando vocês definirem data, definirem o que quer que seja, comentem com a gente para que a gente possa colocar na nossa rede também, mobilizar as pessoas. E quero também pedir para que, independente disso, independente desse dia, que vocês também comentem, à medida que vocês lancem os projetos, que a gente possa apoiar, porque é o mínimo que a gente consegue fazer daqui. Eu acredito nesse lugar de colaboração, desde que a gente esteja na mesma mentalidade. É óbvio que eu não quero colaborar com alguém que está indo destruir outro, ou seja, a colaboração, ela precisa estar num sentido de ideal, né? E eu sinto esse ideal em vocês. Então, que a gente puder disponibilizar do nosso espaço virtual para que vocês também promovam essas iniciativas, a gente está aqui disponível. Gratidão, Patrícia. Gratidão. Foi uma honra participar. Gratidão por todo mundo que participou. Eu vi que o nosso amigo Ivo aí também está aí. O Ivo me mandou um material hoje, por um acaso, sobre um livro que trata da construção de uma nova sociedade. E quero agradecer ele por esse material que veio num momento muito louco, assim. E ele fez até um comentário aí. E é isso, gratidão demais. Incrível te conhecer. Eu quero pedir a Marília, não sei se ela tem uma mensagem final para deixar. Carlos, se tiver também alguma outra coisa para dizer. Então, Eu gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a sua existência, a sua compaixão com todos os seres vivos, não vivos, vistos e imaginários. Eu acho que a gente, quando, quando a gente tem amor verdadeiro, a gente transborda, né? Então, assim, agradecer a toda essa oportunidade, agradecer ao céu, né, por ter nos unido é, em prol desse projeto, sabe? Eu acho que como eu falei, assim, a gente vai levar muito mais, né? A gente não tem que só pensar no aqui, na terra, no agora, né? É muito mais amplo. Tem tantas pessoas que estão na live que às vezes, sabe, precisava só desse gatilho para começar uma nova vida, começar a, sabe, a se a olhar para si e olhar para os irmãos, né? Como somos todos seres, né? Sim. Então, assim, é gratidão mesmo, gratidão a toda essa oportunidade, a gratidão pela vida, sabe? Pelo alimento, pelos seres. E
E é isso, meu, é lutar, colocar seu escudo, sua espada Usar a espada com sabedoria. usar a espada com sabedoria, o escudo protegendo mesmo, porque é muita coisa mesmo. E eu acho que essa fé, né? Essa fé a gente tem que ter, assim, por mais que a humanidade esteja perdida, a gente tem que ter essa fé na humanidade, sabe? Só a gente pode tirar tudo que a gente pode tirar o estado que estamos, né? Só a gente pode se transformar, né? E transformar esse universo. Gratidão. Quero agradecer a vocês pelo que vocês canalizam e não simplesmente por uma hamburgueria. Pelo que vocês canalizam através da hamburgueria. Pelo que vocês se dispõem em serviço para todos os seres. Pela generosidade no olhar, na percepção, no tempo, no serviço a todos os seres de novo. Eu espero que, muito além de uma live ou de um evento, que a gente possa fazer amigos. Amigos com quem ouviu, amigos entre nós, que a gente possa estreitar o laço. Porque, sem dúvida, está sendo desafiador. Mas também, sem dúvida, eu digo que qualquer desafio, quando a gente olha para o lado e vê que tem um irmão que está ali, tá, segura agora, e daí para frente o irmão que titubeia, e a gente está lá e fala, vamos. E aí a caminhada fica mais leve. Então, Sim. eu realmente acredito nisso e espero que a gente possa outra vez. Muito mais que uma live, muito mais que um evento, muito mais que uma ideologia, que a gente possa caminhar junto. E nessa união, a gente veja o mundo mudar através da inspiração que vocês estão oferecendo para todos nós. Só gratidão, Sim. queridos. Só gratidão, de verdade. Eu tenho o hábito... Não, eu acho que pessoas como você, como eu tenho certeza que é todo mundo aí do santuário, ajudam a gente a restaurar a fé, porque às vezes a gente, vendo tudo que está acontecendo, fica um pouco negativo, né? Um pouco pessimista, vendo essas barbáries, assim, esses ídolos que as pessoas elegem. Mas quando a gente conhece pessoas como você e tantas outras que a gente conheceu nessa caminhada, a gente fica com a esperança renovada de que existe um futuro melhor aí pela frente. Carlos, Te agradeço por isso. vocês são essas pessoas. Também queria fazer um Gratidão. convite para as pessoas assim que não puderem ir no Animal Chef ou não puderem ir no santuário, mas que compartilhem, sabe? Acho que hoje a gente não, principalmente pela pandemia, né, demonstrou que não podemos sair de casa, né? Mas um clique a gente pode ajudar muito mais também. Então, assim, para o pessoal que está no Brasil afora, né? Ou até fora do Brasil, né? Que possam ajudar dessa forma, né? Compartilhando todos esses negócios, empreendimentos regenerativos, ONGs, instituições que ajudem e apoiam o veganismo, os animais, todos os seres, né? Reflorestamento e todas essas, né, essas iniciativas, né, que estão em prol, né, do planeta Terra, né? Então, assim, quem não puder ajudar indo fisicamente, compartilhem, sabe? Isso daí já um apoio muito grande, assim. E isso me lembra sempre, sabe, Marília, que às vezes a gente pensa que a gente não tem o que colaborar, que a gente não pode colaborar. E essa também é uma ilusão do ego. Sempre existe alguma coisa que a gente possa fazer. E a Marília está aí grandemente lembrando a gente que até no computador existe uma maneira da gente influenciar, inspirar, deixar outra pessoa saber, plantar uma semente, provocar alguém numa reflexão nova. Então, gratidão, queridos. Vocês são realmente fora de série. E eu tenho certeza que caminhos se abrirão mais e mais, porque através de vocês o mundo é melhor. E todos os seres se contentem com isso. Gratidão. Queridos, eu sempre começo e termino com um cântico. Eu posso pedir permissão para vocês, para a gente... Ui! Para a gente... Alguém veio aqui. Para a gente terminar com um cântico breve aqui? Posso? Então, enfim, eu termino com esse cântico agradecendo vocês, agradecendo as pessoas que ouviram, as pessoas que ouvirão e todos os seres que de alguma forma estão conectados com a gente nesse momento, nessa terra, no astral, em qualquer lugar, em prol de uma regeneração como a Marília trouxe. O mundo, do jeito que a gente conheceu,
precisa acabar. E ele já acabou no coração de cada um que olha para tudo isso e diz, eu não quero mais, eu quero outra informação, eu quero de outro jeito. Agora a gente está nas dores do parto, mas já é um fato. A nova terra está nascendo. E os parteiros são vocês. Gratidão, queridos. Arro! Arro! Respeito os animais. Lindo. Lindo. Termino aqui em um cântico. Gratidão, gente. Gratidão. O grande espírito de amor. O grande espírito de amor. Llena-nos con tu luz, llena nuestros corazones, llénanos con tu luz, llena nuestros corazones. Que vocês caminhem sempre em luz. Um grande beijo, plena gratidão. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.